Vamos hoje falar sobre o nosso capítulo 7 do livro de História, que fala sobre a vida do bairro em outros tempos, né? Porque sabemos que o bairro eles vão se modificando, a cidade, assim como a cidade, o bairro também se modifica ao longo do tempo. E no início dos anos de 1900, serviço como asfaltamento de rua, né, que é o asfalto que colocam nas ruas, ainda não estavam disponíveis em muitos bairros da nossa cidade brasileira. Olha como eram os bairros aí, ó. As ruas eram de pedra mesmo, ou de pissarra, que alguns lugares também tinham areias, eram ruas de areias, porque ainda não tinha esse asfalto para ser colocado nas ruas, né? E aí começou a vir a pavimentação e iluminação. O que é pavimentação? A pavimentação é esse asfalto que são colocados nas ruas, né? Começa a colocar o asfalto, começa a colocar os meios fios, começa a dar uma organizada na rua. E nos dias atuais, as ruas dos bairros geralmente são asfaltadas. Porém, em várias cidades brasileiras também são encontradas algumas ruas e calçadas revestidas em paralelepípedos. O que é paralelepípedos? São essas pedrinhas aqui, ó. Por que eles deixam essa pavimentação em alguns lugares? Porque lembra a história daquele lugar, né? Algumas ruas de hoje em dia também podem ser em terra. Tem algumas cidades, eles prefiram deixar assim para lembrar a história da cidade, lembrar ali a origem daquela cidade. Mas a maioria das ruas, elas são asfaltadas hoje em dia. Mas nem todas, né? Que ainda tem muita rua de terra, de pissarra, de pedra. E por volta de 100 anos atrás, em muitos bairros das cidades brasileiras, as ruas eram iluminadas com lampiões, pois a eletricidade ainda estava começando a ser usada no Brasil. Que é lampião? O que são os lampiões? São iluminação através de faróis, através são uns olhos que eles colocam dentro de um farol e lá colocam um fogo, né? E aí, essa iluminação era feita através disso. Não tinha luz elétrica, não tinha eletricidade. E atualmente podemos encontrar esse tipo de iluminação preservando em algumas cidades brasileiras. Ó, assim, em São Luís, na Bahia tem os centros históricos, né? Assim como outras cidades, que preservam ainda as ruas de paralelepípedo e esses lampiões aqui, ó, que são mais luz, uma iluminação mais antiga. Então é isso, né? Foi essa a nossa aula da vida em outros tempos. Vocês perceberam que vai mudando não somente a nossa cidade, mas as ruas, elas vão sendo modificadas, elas vão sendo melhoradas ao longo do tempo. E vamos fazer a atividade do livro. Vou mandar a página para vocês. Espero que vocês caprichem muito. Beijo!